Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2025, né? Hoje é uma terça-feira. Estamos aqui começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa sua santa palavra, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, ouvindo a meditação dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor, ela vai estar aqui em Êxodo 6, tá? Deus anuncia a libertação. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me enviou, ele tem maltratado este povo e tu de modo algum libertaste o povo. Aí vamos começar aqui no capítulo 6, tá bom? Então o Senhor disse a Moisés, 6, Êxodo 6. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei com Faraó por minha mão poderosa. Ele os deixará ir por minha mão poderosa. Ele os expulsará do país. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu estou ministrando a tua santa e poderosa palavra. Nessa hora eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça e que a missionária Nadir Albano desapareça. Não fala nada que eu quero, somente que o Senhor vai falar aos nossos corações. No momento, João 3,30. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, aí é onde Deus começa, né? A pesar a mão sobre Faraó, tá? Quero que ele já tinha falado antes que uma mão forte, a mão dele, né? Só a mão de Deus poderia libertar o povo, tá? A mão de Deus. E disse disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhe a terra de Canaã. Deus aí está falando da aliança que ele fez, né? Para dar a terra de Canaã, né? Onde viverão como estrangeiro, né? E agora ouvi o lamento dos israelitas a quem os egípcios mantêm escravos e lembrei-me da minha aliança. Então, Deus mostrando, né, que ele ouve o clamor ali do povo e ele vem os libertar, né? E aí, por causa do que? Da promessa que ele havia feito para os patriarcas. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelo egípcio, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Então a gente vê que Deus, quando ele fala isso, ele faz maravilhas, né? A gente vê que daqui a pouco vai começar as pragas, né? Vai começar ali a dureza do coração de Faraó e Deus vai começar a fazer as pragas ali, a qual vai chegar um determinado momento que Faraó vai ter que libertar o povo de Deus e ainda vai ser favorável ao povo de Deus, tá? Por quê? Porque o povo de Deus ficou 430 anos escravos no Egito e era necessário que eles fossem libertos, tá? Para adorar a Deus, né? Para fazer a Páscoa. Vamos lá no 7. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que o livra do trabalho imposto pelos egípcios. Então, Deus está falando, é só eu que livro vocês, não tem mais ninguém, né? Eu os farei livre, né? Eu farei meu povo, serei de vocês. Então vocês saberão que eu, Senhor, o seu Deus, o livra do trabalho imposto dos egípcios. Quem é que pode fazer isso? É só Deus, igreja. Tem coisa na minha e na sua vida que é só Deus, não dá para entender, tem hora que a gente não tá tão cansada, mas é só Deus. E os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e a daria a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor, tá? Aqui a promessa, a terra que manda leite e mel, tá? Deus está falando aqui da terra que manda leite e mel. Que é a promessa dos patriarcas, tá?
Moisés declarou isso aos israelitas e eles não lhe deram ouvido por causa da angústia e da cruel escravidão que sofreu. Então, assim, igreja, tem situação que a gente tá, que Deus fala, igreja, é indiferente. Mas por quê? Porque se não acredita, não. É por causa da opressão. Da hora que você procura, você não vê saída. Né? Fica desacreditados. Então, o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvido, como me ouvirão o faraó, ainda mais que não tenho facilidade para falar. Então, Moisés, ele já vem o quê? Peraí aqui. O meu povo, tá? Não tá querendo falar comigo. O senhor acha que faraó vai falar? Né? Moisés, igreja, o que ele falou é algo que estava acontecendo com ele. Aí Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvido, como me ouvirão o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Senhor, como é que eu vou falar com ele se os israelitas, né, não me dão ouvido? Como me ouvirá faraó, né? Desacreditados, né? Não querem ouvir. Devido ao quê? Devido ao sofrimento. Mas o Senhor ordenou a Moisés e Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordenado para tirar do Egito os israelitas, né? Não, vocês têm que ir lá e falar, porque eu dei uma ordem para você, né? Moisés, ele não tinha, assim, uma eloquência para falar igual o seu irmão, né? Então, por isso que Deus permitiu que Arão, né, fosse seu porta-voz. Vamos lá, as genealogias de Moisés e Arão, tá? Essas foram os chefes das famílias israelitas. Os filhos de Rubem, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Ezon, Carme. Estes foram os clãs de Rubem. Os filhos de Simeão foram Gemué, Jamim, Oade, Joaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estas foram as clãs de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Som, de Levi, por ordem de nascimento de Gerson, Coate, Merari, Levi, viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libine e Simine. E os filhos de Coate foram Rão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 130 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Estes foram os clãs de Levi, por ordem de nascimento. Arão tomou por mulher sua tia Jecobede, que lhe deu à luz a Arão e Moisés. E Arão viveu 130 anos. Então, a gente está falando aqui, ó, de Moisés, tá? Moisés sai aqui. Vamos ler de novo esse pedacinho. Arão, ok? Tomou por mulher sua tia Jecobede, que lhe deu à luz a Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Os pais de Moisés. E os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zincra. E os filhos de Uziel foram Misael, Eusafá e Citre. Arão tomou por sua mulher, esse aqui é Araão, lá é Arão, tá? Tomou por sua mulher Eliseba, filha de Amidadad, irmã de Nazon, e ele deu à luz a Nadad, Abiú, Eliezer e Tamar. Então, a gente vê aqui que tem assim, tipo assim, essa geração, porque Arão, né, era pai de Moisés, né, e que casou com Joquebede. Mas ele tem uma história de descendentes ali toda, né, ali no Egito, tá bom? Então, a gente vê que, como é que se diz? É a glória de Deus ali, naquele lugar. Vamos dizer assim? Vamos continuar. E os filhos de Corá foram Azi, Eucana, Abisaf, e estes foram os clãs de Coraitas. A gente vai ver mais pra frente os Coraitas, tá? Que eles são exterminados, tá? Essa história aqui dos Coraitas, tá bom? Eliezer, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel e ela lhe deu à luz a Finéias. Esses foram os chefes das famílias dos levitas, tá? Estes foram os chefes das famílias dos levitas, porque Corá, ele era responsável pelos levitas, era a família dele. Depois da rebelião de Corá, tá? Quem passa a ser quem é? É Arão, tá?
irmão de Moisés. Aí que a vara de Arão floresce, ok? A gente vai ver isso mais pra frente, é muito interessante, tá? Foi a estes Arão e a este Moisés que o Senhor disse, tira os israelitas do Egito, organizando segundo as suas divisões. Então, Deus deu uma ordem, tá? Foi Arão e que o Senhor disse, tira os israelitas do Egito e organizados segundo as suas divisões, e foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirar os israelitas do Egito. Então, a gente vê que essa história aqui, igreja, ela já vem recheada, que ele já está contando, né, dos pais de Moisés, tá? Que é Arão e Jecobede, não é Arão, irmão de Moisés, é Arão, tá? Arão, é outra pessoa, tá? Não é Arão, tá? A gente vê também que é uma história que começa aqui a contar depois a genealogia de Moisés e Arão. Porque mais para frente a gente vai entender a rebelião de Corá, tá? Que ele levou, igreja, é terrível, tá? Mas para mostrar ali que Deus está no controle de todas as coisas. Por quê? Porque quando Deus chama Arão para estar com Moisés, é porque Moisés ele não era uma pessoa eloquente, tá? Ele não tinha uma facilidade para falar. Aí vai falar, que Moisés era gago. A Bíblia não diz que Moisés era gago, igreja. Em nenhum momento, pelo menos que eu já estudei, que eu li, né? A palavra eu não vejo. Mas eu vejo que provavelmente, né? Ele não tinha uma eloquência, ele não tinha uma fala assim, ó, talvez falasse bem, uma desenvoltura ao falar. Porque tem gente que quando está na frente de multidões de autoridade, ela permanece com a mesma eloquência, com a mesma qualidade, o mesmo tom de voz. Mas tem gente que muda. Talvez por medo, por ansiedade, não sei, tá? Hoje a psicologia deixa bem clara que tem esse tipo de transtorno, tá? Esse tipo de fobia a qual a gente não consegue falar. E provavelmente Moisés tinha um tipo de transtorno desse. Não que ele fosse gago, não sei o que, não. É porque ele não era eloquente, ele não conseguia falar. Mas Deus se usava dele, né? Então, igreja, muitas vezes, Deus ele vai levantar uma pessoa verdadeira para estar no seu lado, no seu ministério. E não é fácil, igreja, porque hoje em dia, para a gente achar pessoas de verdade para andar com a gente no ministério, para ser o nosso porta-voz, Amanda Suda Comunai, é muito difícil, né? Então, às vezes eu falo com Deus, Senhor Deus, tem misericórdia. Aí eu mesma, Deus não deixa, eu ando sozinha. Meu chamado, já até acostumei, já tentei andar com pessoas, mas Deus não permite. Então, meu chamado é andar sozinha, orar sozinha. Hoje eu estou angustiada, eu estou ansiosa, né? Mas eu tenho que fazer, eu tenho que ir, não tenho quem vai por mim, né? É eu que tenho que ir. Então eu tenho que ir fazer, né? Mas não é fácil, igreja. Muitas vezes a gente se sente fraco, né? Mas a gente tem que prosseguir. E é isso, tá bom? E aí a gente lembra que os pais de Moisés está aqui, ó. Em Gênesis 6, 20. Arão, Arão, quer dizer, tomou por sua mulher, sua tia Jecobede, que lhe deu a luz. Arão e a luz. Arão e Moisés. Arão viveu 130 anos. Arão quer dizer, deixa eu falar, Arão que era irmão de Moisés. Ai, Jesus amado. Ai, Deus. E seu pai chamava Arão, o pai dos três, né? Que ainda tinha Miriam, né? A gente tá falando de Miriam ainda, tá bom? Deus abençoe, que Deus possa estar falando melhor aos vossos corações, fica na paz. Ai, Jesus, uma terça-feira abençoada aí, meus amados. Deus abençoe.